Você sabia que sua hipersensibilidade no corpo, nas suas genitais, tanto para mulheres quanto para homens, não é por acaso, não é à toa? Então, para quem não me conhece, eu sou a Lene terapeuta, eu atuo na área da sexualidade e relacionamento, converso aqui com vocês quase todos os dias sobre sexualidade e tudo que envolve essa área. E hoje, o nosso assunto é sobre hipersensibilidade do corpo. Bom, gente linda, eu não tenho aqui como dar um diagnóstico geral para vocês, mas porque eu não conheço você, eu não sei da sua história, mas eu vou trazer aqui um apanhadão para você entender um pouquinho e quais seriam as possibilidades, beleza? Mulheres que foram abusadas na infância, homens também, né? Geralmente tem uma hipersensibilidade no quadril, principalmente mais perto da virilha, mulheres na vulva, homens no bumbum. Por quê? Né? O corpo entende que qualquer movimento à proximidade nesse lugar é um sinal de perigo, tá? Então, é um lugar ali que fica hipersensível. Muitas mulheres não conseguem usar vibrador por isso. Muitas mulheres não conseguem chegarem ao orgasmo, tanto faz penetração oral por isso, né? Porque na hora que ela começa a chegar nesse lugar, na parte interna das coxas, que vai chegando na virilha, que vai se aproximando da vulva, ela se fecha, ela sente uma pressão e o corpo dela tensiona, né? E é como se o corpo lançasse, a mente dela dissesse assim, ó, alerta, perigo, 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 né? E ela não consegue sentir orgasmo nesse lugar, muito menos no clitóris. Aí o bicho, quando chegar ali, já tá pegando. Então, olha como isso é importante. Claro que depende muito também da situação, do tipo de estímulo que ela tá recebendo, né? E é da mesma forma os homens, gente, que foram abusados. Quando você começa a chegar perto das nádegas do bumbum, ele se trava todo. Ele diz aí não, né? É um medo. E às vezes não é um abuso de penetração, porque a gente tem que ter em mente e entender o seguinte, que nem todo abuso é de penetração, tá? Mas enfim, naquele momento, depende do que aconteceu, essa criança se sentiu abusada, né? E aí esse homem, ele se fecha também, né? Por quê? Porque ele tem medo, né? E aí também nós temos a região aqui do abdômen. Tem muita gente aqui nessa região que tem cócegas, né? Por quê? Quando você era pequeno, quando você recebia as vezes cócegas forçadas nesse lugar, você estava lá de barriguinha para cima, né? Se sentindo querendo ficar à vontade, e vinha papai, mamãe, enfim, alguém ali na barriguinha, aquilo era angustiante. Né? E aí chegou um momento que não consegue mais ficar assim ou tocar aqui, porque é muito hipersensível, né? Ficou vulnerável nesse lugar, né? Olha como tudo isso é importante, a gente ter esse conhecimento e entender da onde que vem muitos traumas de a gente não conseguir se soltar, de a gente não conseguir relaxar na hora do sexo. No Tantra, a gente trabalha, por isso que o Tantra é uma terapia corporal, vibracional corporal, porque é nesse lugar do corpo que a gente atua. Mas ninguém vai chegar e tocar o teu corpo de uma forma que você também não queira, né? Por isso que eu sempre falo que o terapeuta ele precisa ter os dois ouvidos para ouvir o que esse interagente traz e principalmente um terceiro ouvido para a gente sacar o que ele não fala, mas que é perceptível, né? Eu tenho muitas interagentes aqui que é visível que elas não vão se permitir ser tocadas numa massagem tântrica, numa yoni massagem, né? E que você tem todo um outro trabalho para fazer até chegar nesse lugar. É perceptível. Ela não vai dizer, mas quanto eu como terapeuta tenho que ter esse olhar. E aí quando você faz todo esse trabalho, quando chega nesse lugar ali do corpo mesmo, de toque do corpo, ele está mais aberto. Ele sai desse lugar de hipersensível, de não deixar e de não se permitir, né? Então, o Tantra trabalha muito essas couraças, trabalha muito essas limitações do corpo, né? O Tantra, ele é um trabalho, assim, ó, que faz realmente você ouvir o seu corpo, se permitir a sentir e se perceber o que aquele corpo está dizendo, né? Aonde que está aquele toque, aonde que está
onde que foi aquele abuso, onde que está aquele trauma. É incrível como o Tantra traz isso para você. E aí eu pergunto para você, até onde, né, você vai ficar nesse lugar achando que é tudo normal, né? Ser hipersensível, né, ter essas cócegas, porque isso é normal. Até onde? Até quando você vai ficar nesse lugar?